Olá, nós somos da Bnice, eu sou Sandra Gioff Eu sou Thaís Carmona. E eu sou Márcia Gioff. e a gente está aqui com o nosso programa Não Pode, com a pretensão de trazer temas polêmicos, temas difíceis, que a gente vive no dia a dia da organização e bater um papo, esclarecer, pode ou não pode fazer isso dentro da organização. É claro que se a gente for perguntar para o pai e para a mãe, a gente sabe o que não pode ser feito. É claro também que se eu for pensar, eu posso fazer isso lá no Instagram e eu ficar com vergonha? É claro que eu não deveria fazer nunca, não só na frente do Instagram. Só que no dia a dia as coisas não rolam assim na empresa, né? E por isso que às vezes a gente tem uma empresa com uma cultura tóxica, né? Uhum. Para começar, Márcia, o que que é cultura? Cultura são as coisas que acontecem no dia a dia, como a gente vai executando, como a gente vai se comportando, como a gente vai falando, como é que a gente vai construindo um ambiente, né? E quando a gente fala de ambiente tóxico, como é que isso acontece? Em pequenas ações. A cada dia. É uma brincadeira, é uma palavrinha um pouco mais pesada, são comportamentos de permissividade, Ou que de autoridade muito ou de forte? autoridade, é a sua forma de se comunicar, né. Então isso tudo que vai ali, trazendo um ambiente saudável ou não. Uhum. Então, no tóxico, a gente tem um ambiente desconfortável, onde as pessoas têm medo de serem elas mesmas, de dar opinião, de entregar resultado, ou de fazer De perguntas, questionar, né, de até de falar questionar. quando não entendeu, porque, muitas vezes isso está associado à competência, né, pode ser visto como você não sabe exatamente isso ou você não entendeu isso, você não é competente para. É verdade. E Thaís, essa questão da cultura tóxica, ela bate muito com várias questões jurídicas trabalhistas, né? Ela bate. A gente, em primeiro momento, a gente tem o dano moral e o assédio moral, né, quando é muito dirigido ao empregado ou a todos, né, vai estar assediando todos. Que é muito ruim para o empregado, né. Eu gostaria que todo gestor parasse e se perguntasse: "A minha equipe se sente livre para falar?" Acho que começa por aí. Quando a gente traz, né, esse conceito da cultura e da cultura tóxica para o ambiente de trabalho, é isso. A minha equipe é livre para falar ou eu ainda tenho aquela, né, aquele viés de comando e controle? Até porque a cultura tóxica, eh, ela se eu tenho um líder tóxico numa empresa que a cultura é outra, é esse líder que não vai se encaixar. Quando eu tenho um líder tóxico que está lá tranquilamente, é porque essa cultura tóxica está além desse líder. Mas hoje a gente tem legalmente, o dano moral e o assédio moral, né. As empresas são penalizadas. Agora tem um ponto que é muito importante frisar, eh quando o empregado sai da empresa, move uma ação pedindo uma indenização por dano moral, porque teve uma cultura tóxica, teve, né, problemas psicológicos, foi exposto, foi discriminado ou adoeceu e quer uma indenização por isso, que aí são ações altas, bem altas, as ações de dano moral hoje já não são tão altas. O que eu olho, eh é que a oportunidade já foi. Essa pessoa vai se pode conseguir ou não, pode ter uma reparação financeira que a deixe satisfeita ou não, mas ela já passou por tudo isso. Eu já desperdicei e muitas vezes prejudiquei um talento, Uhum. né, porque ainda Ou que a até vários, né? Porque outros estão olhando e vivendo aquele clima pesado. sim, você não sai de uma cultura tóxica 100% seguro da sua capacidade profissional. Claro. Né, Uhum. então existem esses caminhos, inclusive hoje a gente está no momento de se falar muito em NR1, mas a gente precisa lembrar que, a NR que trata da CIPA, prevê que as empresas que possuem CIPA precisam fazer uma palestra anual sobre dano moral, assédio,
Organizada pela CIPA. A ideia de ser organizada pela CIPA é porque a CIPA é paritária, é que tenham empregados que cuidam, Guardiões, né? guardiões da segurança, Uhum. da saúde no trabalho, por trás disso. As palestras ocorrem? Eu acho que nem sempre. E também tem, eu acho que uma coisa que tem as palestras, que eu acho que é um bom mecanismo, tem a CIPA como guardiã, que é um bom mecanismo, mas no final do dia, como a Márcia trouxe, é a cultura. Cultura é como as coisas são feitas aqui. Não adianta eu ter só a palestra, eu tenho que ter toda uma rotina que respire esse respeito ou que não aceite qualquer dano ou assédio moral. Porque na prática, eu deixo a CIPA fazer a palestra, mas às vezes eu promovo a Márcia, que é uma líder assediadora. Que vai contra, né? Que vai Tudo- contra. E aí o que eu estou tudo que foi mostrando, que a gente fala muito de comportamento, eu estou reforçando um comportamento, um modelo, que o modelo de sucesso é ser como a Márcia. Ou que aqui a gente aceita um gritar com o outro. Então existe aqui, acho que é um comportamento meio esquizofrênico às vezes, que eu vou lá e protocolo, faço tudo bonitinho, né, do que eu tenho que entregar para a lei, mas no dia a dia eu não sou coerente no discurso e ação quanto líder daquela empresa, quanto RH daquela empresa, que deveria estar preservando isso. Mas a preocupação aqui, que eu queria ouvir de vocês no Não Pode, a gente precisa olhar isso só porque a gente precisa ser gente boa, porque as novas gerações não querem mais trabalhar em ambientes tóxicos, ou porque temos efetivamente prejuízos financeiros e de resultado quando a cultura é tóxica. Prejuízos, muitos prejuízos. Se a gente parar, né, para dar uma olhada à luz da neurociência, a gente tem que a clareza, o conhecimento hoje de que o nosso cérebro ele é programado para fugir ou para atacar. Quando a gente fala de ataque e fuga, a gente está falando do nosso córtex pré-frontal, que é a área responsável por tomada de decisões, também pela criatividade, pelo raciocínio social, né, o lidar com o outro. E quando a gente impacta essa área ou não deixa que essa área se desenvolva, a gente está trazendo muito prejuízo cognitivo. Quando a gente está falando de cognição, a gente está falando de todo um processo que envolve raciocínio, pensamento, desenvolvimento. Então, quando você está num ambiente em que o medo predomina, né, que seu cérebro está a todo instante precisando, será que eu vou ser atacado? Será que eu tenho que fugir? Ou será que eu tenho que atacar? Essas habilidades cognitivas estão todas em prejuízo. Então, você pode ter um colaborador que vai ter uma entrega excelente, mas se ele estiver num ambiente com esses riscos, onde ele sente isso, onde ele vivencia isso o tempo inteiro, o estresse está ali, o cortisol sendo produzido a todo instante, ele não vai conseguir. Ele não vai Então, estar na máxima capacidade perdas, dele. Ele vai ficar menor. Vai ficar menor. Gigantescas. Ele não vai performar. E isso que ela trouxe, Thaís, é um risco psicossocial, não é? Ou seja, o ambiente onde eu estou com medo, eu tenho uma ambiência com medo, eu tenho ali o medo de retaliação, eu tenho medo de ser cobrado em público, eu tenho medo de levar uma bronca em público do meu chefe. Então, todo esse sistema que ela trouxe, né, que a neurociência traz muito bem, da fuga ou do ataque, muitas das vezes a fuga, isso poderia ser considerado, aí com a NR1, um risco psicossocial, não? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que esse é o principal ponto, né? Como o empregado vive o ambiente de trabalho do ponto de vista psicológico, né? E eu acredito que seja sobre respeito e liderança. A gente sabe que não pode gritar, mas o gestor em algum momento grita, né? E, o que eu faço com esse gestor? Eu educo esse gestor, antes de tudo, né? Mas tem tudo a ver com a segurança psicossocial. Exatamente. E a gente via na escola antiga, e a Márcia educadora, que os professores gritavam com as crianças. Lembra disso? Vocês não viram? Eu vi, até quando eu era professora. Eu vivi. Você gritava ainda, Eu não gritava, mas eu vi amigas minhas gritando. E pior, às vezes eu era conivente, eu não me metia. Olha só. Eu ia te perguntar isso. Como você se sentia, como você lidava? Constrangida,
com pena das crianças. Às vezes eu estava na minha classe, eu ouvia grito na outra classe, mas eu também não denunciava, que é uma coisa também da NR1 agora, que está colocando o gestor numa responsabilidade de não seja conivente, denuncie ou atue, né? Mas vamos voltar aqui. Então, eu como professora, eu vi isso, e não foi no tempo, 20, 30 anos atrás, quando eu era professora primária. Agora, a gente sabe que um pouco antes as professoras, e você vai ter experiências melhores, gritavam, outras beliscavam. Antigamente, na época dos nossos pais, as crianças levavam Reguada, palmatória, e palmatória. estava tudo bem, porque era admitido. Era Olha só. admitido. Aí a escola evoluiu, não é isso, Márcia? Quer falar alguma coisa sobre isso? Era mais do que tóxico, era violenta. Era violenta. A gente vem numa crescente, né? Hoje, então, com essa preocupação com o desenvolvimento socioemocional, as escolas vêm se remodelando. E aí a gente está falando de um sistema, né? Grande, muito complexo, que tem que ter um olhar, assim, andar milhões de anos para trás. O que a gente está falando ali? Quando a gente não toma uma atitude, quando a gente não reage, quando a gente compactua com isso, também é aquela coisa do social, do você não quer ser o diferente, até porque se você for lá e denunciar, né, até então, a gente vem de uma cultura que se você denuncia, você é diferente do grupo, você é excluído X9. Você desse é o grupo. desencaixado. É o Aí, X9. aquele estereótipo vai ser carregado por você durante todo o tempo que você estiver naquele grupo. Sim. Aí a escola evoluiu. Evoluiu. Talvez- A gente está evoluindo. Evoluiu, não. Está evoluindo. Estamos Mas a evoluindo. gente já vê que a escola não aceita mais que a criança Não, seja agredida, não, que de o professor jeito nenhum. grite. Pode acontecer ali obscuramente, mas não é permitido. Agora, seguindo nesse paralelo com a escola, hoje a gente também vê pais, enfim, pessoas dizendo, hoje os alunos não respeitam o professor, e a gente já viu algumas situações, enfim, hoje o aluno não respeita o professor porque não é mais como era antes, porque o professor não tem autoridade. E no ambiente de trabalho a gente também tem essas questões. Mas se eu não for firme, a equipe não entrega. Então, E aí eu acho que tem uma confusão entre ter um tratamento adequado do empregado, que não vai de jeito nenhum para o tóxico, nem um pouquinho. E a ideia de que do outro lado você tem ali o amigo fofo permissivo. E aí eu queria ouvir de você, Sandra. Onde é o equilíbrio? Como é que a gente trata a equipe? o equilíbrio é o líder entender que ele não tem que liderar pelo medo, e sim pelo respeito. O que é o respeito? Eu tenho uma atribuição, uma função de supervisionar, de liderar, de responsabilidade sobre você. Tudo que acontecer com você de bom e de ruim é minha responsabilidade. Se você sofre um acidente, é minha responsabilidade. Se você é promovida, é minha responsabilidade. Não, você que entregou, mas é minha responsabilidade avaliar, te desenvolver e te promover. Então, quando o líder entende que o papel dele é, sim, ser responsável pelo seu time e que ele precisa ter respeito do time e não medo, né? Porque hoje, ou eu vou explicar e educar, porque quando a gente tem responsabilidade, é isso. É educar, é chamar atenção, é cobrar, é reconhecer, é acolher. Então, eu gosto muito do Simon Sinek, quando ele fala isso, que a gente tem que olhar o time como olha os filhos. Você não dá bronca no filho? Dou. Agora, como é que é bronca? Bronca é gritar? Não, é chamar, explicar o que foi no comportamento apresentado que não foi legal, o que tem que ser feito. Então, não vou passar a mão na cabeça, eu vou chamar e vou colocar o feedback que a gente chama na empresa feedback negativo. Em casa a gente chama bronca. Mas qual é o meu intuito? Preservar o colaborador, ajudar ele a se desenvolver. Igual em casa, qual é o intuito com a criança? Não deixar ela se machucar, ensinar para ela o que é valor, é fazer com que ela possa crescer ali com os valores éticos e morais. Então, para mim, não existe risco de eu assediar alguém quando eu entendo que eu sou responsável por ela. Ela está sob os meus cuidados. E pela evolução, sim. Integridade física, integridade emocional, integridade psicológica, sim, é minha responsabilidade.
E aí, sim, eu tô nervosa, porque eu também fico nervosa, irritada, com raiva, também fico. Emoção primária que todo ser humano tem, e legal, sinal que eu tô viva. Como que eu vou manifestar a minha raiva para esse meu colaborador que algo que ele fez me deixou com raiva, irritada? Primeiro eu vou ao autoconhecimento, né? Primeiro eu vou acalmar a minha energia, porque não é o momento de eu falar com ninguém, nem com meu filho, nem com meu marido, nem com meu chefe, nem com meu liderado. Então, o grande problema da liderança hoje é que ele quer atuar no modo on, sabe? Sim, que ele está lá no sistema 1, que a gente chama do cérebro, que é um sistema flash, ou a gente fala muito do super-herói flash, né? Que eu vou agir impulsivamente, sem refletir se aquela é a melhor atitude. Se eu tiver com papel de responsabilidade, como eu tenho com as crianças, com a minha filha, que eu tenho que educá-la, que eu tenho que ter a melhor atitude, que eu tenho que falar o que é certo e errado, que eu tenho que estar atenta, eu não estou no sistema 1. Eu estou ali atuando no meu sistema 2. Porque eu sei que eu tenho responsabilidade. Acontece que quando eu estou lá na liderança, eu não entendo que eu tenho essa responsabilidade. Eu entendo que eu posso mandar, prender e soltar, e que quem fizer besteira eu vou penalizar. Então, aqui é uma linha, na minha visão, não sei se eu consegui colocar, muito sensível, que é de aceitação do seu papel. Ninguém falou para o líder que o papel dele é responsabilidade pela integridade física, emocional e psicológica do time dele. E é. Agora, eu não sei fazer isso. Eu não gosto de controlar minha raiva, eu gosto de ser autêntica, eu gosto de ser sincerona. Não seja líder. Ou não sei fazer. Aprenda. Qualquer um pode aprender. É uma questão de escolha. Então, por isso que eu acho que os ambientes são tóxicos, porque estava lá escrito no job description da liderança que é, a partir de hoje você foi promovido a líder, você pode gritar, você pode mandar embora, você pode ofender, você pode rasgar o que está errado. Não era isso que estava escrito. Acho que esse documento está errado. E tem também a questão que eu acho que a gente acaba esquecendo do exemplo, a gestão pelo exemplo. São tantas coisas que a liderança tem que fazer que ela acaba não tendo tempo de olhar para si, de prestar atenção em como ela está fazendo as coisas. Né? Às vezes tem muitos líderes aí, eu vejo, que ele está assim, preocupado, ele quer saber como ele vai desenvolver melhor uma pessoa do time dele, mas ela não se olha. Então, se o próprio líder não consegue se olhar e identificar o que falta nele ou perceber em como ele faz as coisas, ele não vai conseguir. Tinha que ser igual numa academia, né? Que tem um espelho. A empresa devia ter espelho, sabe? ou câmera que te filmasse, você vê. Espera aí, como é que eu falei? Nossa, olha como é que eu falei com a Márcia. Olha como é que foi a redia com a Thaís. Espera aí, deixa eu rebobinar aqui e mudar. Porque quando você está na academia, você está lá, né? Malhando, olhando para ver se você está fazendo o movimento correto. É claro, eu acho que falta essa visão. Mas essa visão não é para eu ser uma pessoa boazinha. Não, essa visão é porque, às vezes, sim, como eu sou um ser humano e eu tenho lá o meu sistema límbico e as minhas emoções são, sim, naturais, será que eu estou madura e sei regular a minha emoção? Ah, não sei? Devia ser pré-requisito para a liderança. Entrar numa aulinha prática de desenvolver a sua inteligência emocional, a sua regulação emocional. Porque como é que eu vou lidar? Eu sou um bombeiro. A comunicação. A comunicação. Se eu sou um bombeiro, como é que eu vou entrar no incêndio para salvar os outros se eu tô apavorada ali, não sei gerenciar a minha emoção, regular a minha emoção para entrar nesse fogo? É um pré-req, só que não colocaram esse pré-req para o líder. Só colocaram assim, você mandou muito bem, tá promovido. Você mandou muito mal. Tá promovido também. Ou uma ameaça de ser mandado embora. Ou um feedback de uma maneira inadequada. E aí, de novo, né? Pode dar bronca, pode dar feedback negativo. A questão não é essa, a questão é o como. Não, e o que mandar muito bem, que eu até estava falando, mandou bem naquela função que você estava antes. Você mandou muito bem como analista de planejamento, vira líder. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você mandou muito bem como, sei lá, engenheiro do trabalho, vira líder. Não. A função de engenheiro do trabalho é diferente da função líder.
E o grande problema é que as empresas veem que as pessoas estão muito bem na função técnica, e que De ótimo, conhecimento. no conhecimento, na experiência, na competência, aí vai e promove a líder. Só que nessa mudança, não é só um Sim. treinamento, tem muita Não, coisa para e desenvolver. promove, legal, Que é bom, que é bom, a gente mas quer crescer, mas sem preparo, sem enxergar que tem soft skill que a pessoa vai ter que desenvolver. E aí, vai ou vai, né? Ou a pessoa aprende na marra e provavelmente vai fazer isso errado, ou ela não se encaixa. A gente não despromove. a gente não despromove, a gente É demite, sem, né? é sem preparo e sem acompanhamento. Exatamente. E é né? sofrido para todo mundo. Até o líder, Sim. esse líder também, às vezes, tóxico, eu acredito, eu falo, ninguém acorda e vai para a empresa falando assim, ai, hoje eu vou torturar a Márcia. Nossa, hoje eu vou trucidar a Thaís. Eu não acredito que ele vai com essa vontade. É que ele realmente, né, não tem esse preparo. E às vezes, quando ele vê, ele já fez. Tirando casos, né, extremos de psicopatas. Aí Mas tudo eu bem. acredito que a pessoa vá para o trabalho pensando, ai, vou ter que lidar com aquele time incompetente. Ai, vou ter que lidar com a É bom pôr você nos Me põe. exemplos. Uhum. Vou ter que lidar com a Sandra que atrasa tudo, que rarará, enfim. Isso eu acredito. E quando se fala no espelho, né? Ah, vai filmar, vai assistir, vai, né, perceber. Eu acho que isso só vai acontecer com o profissional que se dispôs a pensar nisso, Uhum. se dispôs a se preocupar com isso. Uhum. Porque, né, quando você tem uma cultura tóxica muito enraizada, que a Uhum. empresa permite muito, é isso que você falou, né? A empresa às vezes sabe, mas é um profissional que entrega muito, então se entrega muito, tá bom, não vamos ficar sem ele. Mas quando a gente tem essa cultura, e às vezes também vem porque os meus chefes que viraram meus modelos faziam assim, eu nunca tive um chefe que fazia diferente, o chefe do meu chefe também fazia assim. Enfim, eu acho que essa pessoa tem muita dificuldade de enxergar. Perfeito, E tem muita convicção de que é o jeito certo de fazer. perfeito. E no final do dia, cultura, ela é responsabilidade dos líderes. Não é o CNPJ, é o CPF. Se a cultura é ruim, é porque os líderes são ruins. Ah, mas eu era aquela professora boazinha que não gritava, mas eu estou deixando a outra professora gritar. Então, eu sim, também era responsável lá atrás, quando eu dava aula, por aquela professora que estava gritando. E eu acho que aí volta de novo para. Volta de novo é ótimo, né? Mas volta para a NR1, que é essa coisa que o líder não pode se omitir. Ele não tem que ser segurança, psicólogo, Isso. polícia, mas ele não pode se omitir, ou seja, perceber que tem um outro líder gritando com o time e ficar na dele. Ele, no mínimo, tem que chamar esse líder e falar: amigo, vamos lá, como é que a gente pode aqui mudar isso? Como é que eu posso te ajudar? Enfim, para a gente fechar aqui o não pode de ambientes tóxicos, o que a gente não pode fazer? Vou falar algumas coisas, vocês falam pode e não pode, tá? Eu posso gritar com o colaborador? Não. Não, Eu posso aplicar uma advertência verbal? pode. Pode. Posso. Você não pode aplicar essa advertência de uma maneira constrangedora. Tem que ser privado e com testemunha precisa ou não necessariamente? É bom. Não Não, necessariamente de maneira privada, você vai ter uma anotação ali de prontuário de empregado que teve advertência verbal, né? Eventualmente isso vai ser usado no processo de justa causa, mas o ponto é a penalidade tem que ser advertência verbal sobre aquilo que a pessoa praticou inadequado. A penalidade não pode ser o constrangimento. Uhum. Perfeito. Eu posso apresentar um ranking das pessoas que bateram a meta na área comercial em público para o meu time? Não, porque você constrange quem não conseguiu. E eu acho que o caminho é por que esses outros times não conseguiram? O que está faltando? O que eu posso fazer? A competição saudável, existe uma competição saudável, mas quando você expõe desta forma, você cria uma competição tóxica.
né? Exato. De que um quer ser mais do que o outro, ou a gente pode criar até questões de saúde mental mesmo, abalar a saúde mental de outros times, de outras pessoas. Eu posso comentar sobre a roupa, o decote de alguém do meu time em público? Não. E nem com outras pessoas de maneira mais privada. Exato. Isso é claramente uma atitude de assédio sexual Uhum. e discriminatório, né? Normalmente isso acontece com a mulher e acaba colocando ela, tirando ela da posição profissional, colocando ela numa outra posição, né? De uma pessoa que usa uma roupa assim ou uma roupa assado. Agora, não só brigar, gritar, ofender, mas eu posso não incluir um profissional que faz parte do time nos eventos, nas reuniões, deixando ela excluída? Claro que não. Quando você faz isso, você está tirando dela o que é nato de ser um ser social. Que é nosso desejo maior, né, como pessoa, né, ser um ser social. E às vezes a gente vê muito isso na empresa, porque o tóxico não é só aquele que grita, que reclama, que maltrata, tem aquele movimento também de exclusão que às vezes a liderança faz, que é não chamar, não deixar participar de alguns fóruns e eventos e reuniões, e que a pessoa vai entendendo que ela vai ficando Sim. à deriva, né? É o que a gente chama de isolamento. Isolamento. E aí isso vai passando uma mensagem muito clara, de uma maneira muito perniciosa, de que a gestão não está feliz com ele e que ele pode perder o emprego dele a qualquer momento. E assim, não tem nem só a questão, quando ela traz o isolamento, não é só o isolamento de não te chamar para eventos sociais, mas quando você dá atividades, confia determinadas tarefas a uma outra pessoa e você está dizendo, nunca para mim, você está dizendo para mim ali, você não tem competência, você não tem capacidade, você não é visto, né? E isso também faz com que o outro se sinta cada vez mais afastado, cada vez mais excluído. Oficialmente a pessoa é parte daquele grupo, daquela equipe. Na prática ele Ele já não não existe, está mais lá. ele é invisível, né? Ele é invisível. Exatamente. Então, no final do dia também, eu não posso tratar meu time, né, de uma forma que eu não gostaria de ser tratado. Eu também deveria pensar, assim, qual é o mínimo de respeito que eu dou hoje para o meu líder, que eu dou para o meu par, para o meu cliente, às vezes. Mas se eu sou essa pessoa tão simpática, tão educada com algumas pessoas, por que eu não sou com outras, né? Então tem sempre uma questão aqui de escolha o tempo Por todo. que eu sou gentil só quando eu tenho algum interesse? Exatamente. Aí a gente sabe ser gentil. Aí a gente sempre é gentil. Agora vamos inverter um pouco aqui. O que pode? Olha, pode pedir desculpas. Eu acho que pode, tem que ter coragem, né? Pedir Tem. desculpas para o time, ou desculpas para alguém que você entenda que você agiu errado, sendo líder. Eu acho que pode também dizer que não sabe, porque antigamente a gente tinha que falar que sabia tudo, e era vergonha o líder dizer que não sabia. Pode pedir ajuda, não estou sabendo lidar com essa pessoa. Pode demitir, como a gente já falou. Demitir, óbvio, né? Não é a demissão, é o como você demite. Pode fazer exercícios de autorreflexão, pode pedir feedback ao Importantíssimo. time sobre a sua atuação enquanto líder. E eu acredito um pouco que quando você é um líder ruim, você está sendo ruim também em outros lugares, tá? Você é o mesmo ser humano que está lá com a família, que está com os amigos. Você está deixando outras pessoas também magoadas ou impactadas negativamente. E eu acredito muito que o líder um dia vai deixar de ser líder. Ele não vai ficar eterno na empresa. Aí ele vai se aposentar, ou ele vai sair, blá, blá, blá. E aí o grande cheque, a grande prova ali, a gente falava prova dos... Como é que era? Não, prova dos 3, né? Sei lá. Tinha Prova dos 9. Prova dos 9 dos 3 é ótimo. Prova dos 9 é você verificar se depois que ninguém depende de você, que você não tem mais autoridade, quem que ficou do seu lado? Quem que quer te ver, quer tomar um café, quer trocar figurinha? Sem
depender de você, sem você ter poder. Quem Se vo- lembra de quem você, lembra de você do por seu quem você- aniversário. Quem te valoriza? Quem te valoriza? Quem já passou pela sua equipe te valoriza? E que acha que você é uma pessoa que vale a pena, que traz valor, que tem uma boa conversa, que tem um bom conteúdo. Essa é a prova de que se você agiu mais certo ou não quando era líder. Porque agora tá todo mundo abaixando a cabeça. Tem que te engolir, né? Ou nem que seja temporariamente. Mas isso vai acabar. Então aí que a gente vai olhar para trás, olhar a sua reputação e o seu legado. Olha, não vai dar mais para corrigir. A hora é agora, né? A hora é agora. Meninas, ótimo falar do nosso não pode. No final do dia, o não pode é tão claro, né? Acho que a gente não precisava nem de cartilha para falar o não pode. Então, é refletir se o que você está fazendo está coerente, o que você faria aí nas redes sociais, você faria na televisão, enfim. Acho que é uma oportunidade para a gente também ser melhor a cada dia. Perfeito. Obrigada e até o próximo Não Pode.